durante o dia de hoje eu fiquei refletindo muito sobre o que direcionamento eu ia dar para esse canal, para essa minha rede social aqui no YouTube, né? Que em primeiro momento eu pensei em fazer um relato sobre o meu processo na pintura e o meu processo criativo como um todo. E eu queria tornar isso um pouco mais, ter um método melhor, mais bem definido, sabe? Só que aí eu cheguei num ponto que eu percebi que eu só tava pensando demais, sabe? Tentando antecipar muito as coisas, tentando ter um plano muito bem estruturado sobre uma coisa que acaba sendo muito efêmera e dependente das circunstâncias da vida, que é o pensamento, né? Porque eu quero documentar o meu processo criativo, só que eu não sei o que vai acontecer, sabe? Então eu tava querendo planejar em cima de algo que é natural, sabe? Em primeiro momento, pelo menos. É natural as coisas que acontecem no processo criativo, os atravessamentos que eu tenho, os meus pensamentos quando eu trabalho, eles vêm a partir do momento presente, né? E eu tava tentando fazer essa antecipação e é uma antecipação que basicamente é impossível de ser feita, né? Tem algumas na vida que a gente pode antecipar um pouco, entender mais ou menos, querer projetar algo em algum aspecto da nossa vida e tudo mais. Só que eu acho que a arte é o pior lugar para isso, tá ligado? Porque é impossível projetar qualquer coisa, sabe? Eu acho que a gente consegue traçar uma linha do que a gente quer tratar, do que pode ser interessante que aconteça, mas nunca é possível desenhar um resultado do que vai ser, sabe? E aí eu fiquei refletindo sobre essa necessidade de controlar as coisas que a gente tem, sabe? E como isso veta qualquer tipo de possibilidade da gente se surpreender com o processo das coisas na vida. E além de ser completamente inútil, né? Porque não tem como a gente controlar qualquer o que quer que seja, sabe? Eu acho que a gente tem sim o poder de visualizar e saber onde a gente quer chegar e ter um objetivo claro, sabe? Entender mais ou menos os meios que a gente quer fazer aquilo, chegar em tal lugar. Só que eu acho que tentar controlar tudo que vai acontecer nesse percurso de A para B é completamente inútil, só gera dor de cabeça, só gera angústia, sabe? E uma coisa que era para trazer entusiasmo, era para trazer felicidade e prazer, que é, sei lá, tentar chegar, alcançar um sonho, conseguir um objetivo específico, sabe? Isso é uma coisa que não tem por que acontecer. Isso é uma coisa que, mano, precisa ser vetado completamente. Pelo menos eu percebo a partir de mim, né, mano? Mano, aqui nesse. Vou falar isso só uma vez, tá ligado? Nesse perfil aqui, nesse canal, eu vou falar a partir da minha perspectiva, da minha experiência, porque é o meu canal, tá ligado? Então eu vou falar aqui em verdades absolutas e fé, sacou? Vou falar em verdades absolutas porque eu tô dentro do meu canal, tá ligado? Então eu não tô dizendo que isso funciona pra todos, tá ligado? Mas eu tô falando que funciona pra mim, e como eu vejo as coisas, sacou? Então eu posso estar falando A aqui e amanhã eu vim aqui falar B, sabe? Porque eu também mudo de ideia. E essas coisas acontecem, tá ligado? Enfim, e o que mais mata o processo criativo é essa questão de querer controlar tudo, sabe? Quando eu tava nessa posição na, na, na minha prática, sabe? Na pintura, as coisas sempre andavam meio que aos trancos, tá ligado? Tipo, eu caminhava um pouco, aí começava a ficar fluido o negócio e eu já, pô,
colocava a projeção em cima e tem que ser assim, 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 assim. Pô, aí o bagulho dava uma estagnada, tá ligado? A partir do momento que eu fui largando mão, sabe? Que eu aprendi a confiar um pouco no trabalho, tá ligado? Na arte, sabe? Porque eu confio muito em mim, sempre confiei, sabe? Só que isso te coloca em uma posição ruim às vezes também, sabe? De, então, das coisas fugirem do teu controle e tu achar que não tá funcionando, mas é um movimento natural da vida, sacou? E o movimento natural da vida é a melhor coisa que a gente pode acompanhar, sabe? Porque é a natureza, sabe? Sempre vai guiar pro melhor. As coisas podem, pô, desmoronar, tudo vai florescer novamente, mano. Sem terror nenhum, sacou? E essa minha desconstrução de alguns pensamentos, das limitações que eu achava que eu tinha, das limitações que eu mesmo colocava no meu trabalho, elas vieram anterior à arte, sabe? Essa minha essa minha desconstrução de alguns paradigmas que eu tinha, sabe? Por mais que eu demorei para aplicar eles na minha prática, que veio depois da arte, eu aprendi eles antes, sabe? Então essa questão, ela se resolveu muito comigo mesmo, sabe? É uma questão, acho que do ser, sabe? Não é nenhuma questão da arte. É uma questão da gente como um todo, né? A gente como eu pessoal, sabe? Quais questões que eu tenho, quais são as sombras que eu carrego, tá ligado? Que me fazem ter esses tipos de pensamentos, que me fazem querer que as coisas funcionem de tal forma, sabe? Por que que eu tenho essa insegurança em só acreditar que tudo vai dar certo e que as coisas vão funcionar de uma maneira legal, sem eu estar em cima, sabe? Sem eu estar vigiando, sem eu estar num estado de alerta de que uma vírgula tá fora do lugar, sabe? Não tem por que agir assim, porque dessa maneira, mano, nada flui, sabe? Porque não tem fluidez no pensamento, não tem fluidez no ser, tá ligado? Não tem fluidez no corpo, como é que as coisas, sabe, como é que a energia, como é que o universo vai trabalhar de uma forma interessante, como é que a arte vai me devolver, sabe? Qual vai ser a devolutiva da arte para mim, sabe? Se eu tiver nesse estado de espírito de peso, de sei lá, tá ligado? De angústia, sabe? Como é que as coisas vão fluir de uma maneira interessante, de uma maneira legal pra mim. E eu acho que é extremamente necessário a gente conseguir fazer esse trabalho com a gente mesmo de centrar um pouco, sabe? Conseguir respirar e jogar fora um pouco de informação, sabe? Porque eu acho que esse estado, esse sentimento de controle e esse excesso de informação que a gente tem de que, que, qual vai ser o próximo e como tal coisa vai se dar e como eu vou resolver. Eu acho que isso vem muito, esse pensamento excessivo, ele vem muito da maneira como a gente vive hoje, né, na contemporaneidade com o celular e tudo mais, rede social, a gente tem uma informação atrás da outra, a gente tem uma foto, um vídeo, a gente tem uma notícia, milhares de coisas que a gente nem guarda dentro da nossa cabeça, mas elas só estão ocupando espaço, sabe? A gente nem consegue lembrar no fim do dia de algumas coisas que a gente viu no celular, mas elas estão ocupando espaço na nossa cabeça, sabe? Porque cada minuto muda, sabe? Então, antes era um vídeo, agora uma foto, agora uma imagem, agora um texto. Então, eu acho que é necessário criar um espaço vazio, sabe? Pelo menos um momento, pelo menos, sei lá, quanto mais melhor, acho que quanto mais vazio melhor, quanto mais ócio, sabe? Quanto mais espaço para o pensamento ficar sem nada, melhor vai ser a criação, sabe? E aí, independente do caminho que for, acho que isso perpassa até mesmo a arte, eu acho que isso fala um pouco sobre a vida como um todo, né? Da gente conseguir até mesmo se enxergar nesse processo, porque a gente está sempre na frente do celular, mas a gente está sempre vendo o outro, o que que a outra pessoa está falando. Esses dias eu vi uma coisa interessante que, não vou conseguir lembrar de certo assim, mas era um post basicamente falando que, tipo, a gente vai ser, a gente,
É, a gente, né? Vai ser a primeira geração, né? Tipo, depois desse boom da globalização, que vai ter mais memórias de outras pessoas, né? Que a gente vê muito mais coisas de outras pessoas do que da nossa própria vida, sabe? Que a gente guarda, tem muito mais informação sobre o externo do que o interno. Então eu fiquei, pô, refletindo sobre isso também, sabe? E o quão nocivo isso é pra gente, tá ligado? Que a gente não consegue se enxergar, a gente não enxerga a nossa singularidade, porque a gente vê porque o que basicamente dita o nosso viver hoje é o que tá funcionando, né? O que é trend, pô, tá bombando a mais, qual é a roupa mais foda, tá ligado? Eu quero essa roupa, tá ligado? Eu quero esse celular, eu quero tal parada. E muito pautado no consumo também, né, mano? Então eu acho que essa prática de criar um espaço vazio é uma coisa que auxilia muito, auxilia não, mas ela te joga em outro nível, sabe, de calma, sabe? Eu acho que tu passa a viver em outro mundo. Eu passei a viver em outro mundo depois que eu dei uma desacelerada das coisas, tá ligado? E não tem, eu acho que é muito difícil fazer arte nesse estado, sabe? Nesse estado de o estímulo o tempo todo, tá ligado? Porque, sei lá, eu percebo na minha prática que ela pede muita reflexão, muito tempo olhando às vezes pro nada, tá ligado? Muito tempo olhando para uma pintura que tá pronta há dias e eu fico olhando, tá ligado? Então, no meu processo, além de dedicar muito tempo na criação, eu dedico muito tempo só na observação do meu próprio trabalho, sabe? De entender o que está se passando ali, sabe? De entender o que tá nessa linguagem, na linguagem da arte, na linguagem formal da pintura, o que existe ali, sabe? Que é só daquela pintura, que é só daquele material, que é só enfim, daquela criação. Então, eu acho muito difícil poder hoje criar, sabe, estando nesse estado de estímulo o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que uma coisa que é muito interessante se fazer é se voltar para si mesmo, né, mano? Conseguir olhar para si, olhar porque a gente gosta mesmo, porque nesse meio tempo também a gente acaba perdendo essas coisas também, sabe? De nem saber mais o que realmente é a nossa vontade, né? Voltando um pouco no que eu falei agora há pouco do consumo, né? Porque às vezes não é uma coisa que nem a gente gosta, é uma coisa que só tá muito bombando e tu quer só, sabe? Às vezes uma personalidade, sabe? Existem personalidades que hoje funcionam e performam melhor, né, na rede social e tudo mais, sabe? Tipo, sei lá, bagulho de academia, ser fitness, tá ligado? Tipo, por que que eu quero ser fitness, mano? Sabe? Não tô falando de mim, mas digo questionamentos, né? Tipo, questionar, eu acho que é isso também, né? Questionar, sabe? Tipo, por que que isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que é por isso que eu sou artista também, tá ligado? Porque eu não consigo me conformar muito com as coisas e com respostas simples para as coisas. E eu quero uma coisa a mais, eu sempre quero uma coisa a mais, tá ligado? Eu acho muito foda que estar nesse estado de vazio e de criar um espaço maior na cabeça. Meu Deus, o vizinho tirou pra batucar. Enfim, isso te coloca num. Ele te joga pra um outro lado, tá ligado? De uma ambição de pensar nas coisas, sabe? Tipo, de querer entender mais coisas, de querer esmiuçar mais alguns assuntos, sabe? De ter mais fome, sabe? Por coisas, não vou dizer profundas, tá ligado? Porque vai parecer muito, sei lá, estranho, tá ligado? Mas por querer entender as origens das coisas, tá ligado? Mas por que que acontece e quais são as faces disso e entender que tudo é uma complexidade, sabe? Eu acho que o início para isso é só a gente olhar pra si mesmo, sabe? Só a gente olhar pro nosso eu, que a gente vai conseguir
ter muita questão para resolver, tá ligado? E com essa resolução que a gente tem, a gente consegue entender muita coisa do mundo, tá ligado? Muita coisa que acontece fora, sabe? E essa é a questão, né? Quando a gente tem as coisas bem resolvidas internamente, né? No nosso interno, não tem muito por que a gente tá querendo controlar as coisas que acontecem no externo, né? Agora voltando no que eu tava falando, né? Depois de sei lá quanto tempo. Mas quando as coisas estão bem definidas dentro da gente, quando a gente tem noção do que a gente é, o que a gente quer, e enfim, tem uma base sólida sei lá, não sei nem se de sentimentos, mas de conhecimento sobre si mesmo, eu acho, né? Uma base sólida de autoconhecimento, isso te dá uma liberdade e te dá uma leveza em aceitar situações da vida que são efêmeras, que foi o que eu comecei a tratar, sem essa necessidade de controlar, sabe? Porque eu acho que o controle ele vem muito do medo, muito do receio do que pode acontecer e de se acontecer alguma coisa, o que que vai acontecer e de não ter onde se segurar, sabe? Mas se tu conhece bem a ti mesmo, tu já tem a ti mesmo e não tem o que possa te abalar, não tem o que vai te fazer sair do lugar, sabe? Porque tu conhece o teu espírito, tu conhece a maneira como tu pensa, tu conhece a essência que tu tem desde criança, sabe? Então são coisas que estão frescas na tua memória e não podem ser arrancadas de ti, sabe? Eu acho que tudo que pode ser arrancado da gente são coisas materiais do nosso corpo, sabe? Mas nada para além disso, que é o que mais interessa, sabe? Que é a nossa consciência, sabe? Então eu acho que quanto mais mergulhado e conscientes do nosso próprio espírito e conectados com a intuição, sabe? E observando a natureza, é muito mais fácil de viver, sacou? É muito mais fácil de criar. E eu acho que é por isso que hoje eu consigo ter uma boa produção, não ter muita cobrança, muito, mano, nunca ter bloqueio criativo, sabe? Tá sempre em paz, sacou? E sei lá, eu acho até meio. Acho que meio que pega a mal às vezes, né? Falar essa parada de, sei lá, tá sempre em paz, porque, pô, o mundo aí tá uma loucura, né, mano? É pobreza pra caramba, enfim, desigualdade pra caralho, crime, sabe? Muita coisa ruim acontecendo, sacou? Mas eu acho que se a gente começa a fazer esse trabalho de olhar para si mesmo, a gente consegue ter essa calma, essa leveza e essa serenidade interior, né, que faz com que a gente consiga pensar em, sei lá, soluções, né, para esses problemas que acontecem externo, né, ao nosso redor e a gente não fique só afetado por essas coisas, né? Porque não adianta também ver as notícias, ver essa parada e só ficar numa angústia, no medo, numa tristeza, sabe? Eu acho que não tem muito porquê. Eu acho que enquanto, pelo menos é o que eu tenho pra mim, né? Enquanto eu não tiver uma solução, algo que eu possa colocar em prática que vai mudar, sei lá, 1% das coisas, eu não tenho por que tá tão afetado por elas, sabe? Eu acho que as coisas me afetam, óbvio, né? Se eu paro para ver coisas que, enfim, são delicadas para mim, eu vou ficar afetado com aquilo. Só que a partir dessa minha afetação, eu não posso deixar que ela morra, né, no meu sentimento, que ela corroa, né, sei lá, o meu pensamento. Mas, pô, me afetei com uma parada. O que que hoje eu tenho de possibilidade de fazer, sabe, para conseguir em algum momento criar uma mudança em algum ponto, sabe? Enfim, eu acho que eu vou parando por aqui, senão eu vou me estender demais. Mas enfim, mano, eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou salvar o mundo, tá ligado? E eu me coloco nesses dilemas assim, pô, o que que eu faria pra acabar com esse tal problema da humanidade, tá ligado? Negão, mora no Minha Casa é Minha Vida em Pelotas, Rio Grande do Sul, o que você tá pensando, sacou? Mas
Pô, imagina, mano. Negão chegar no prêmio Nobel lá, pô, acabou com a fome no mundo. Cê é louco, mano. Muito louco. Enfim, mano, é isso, tá ligado? Eu, enfim, mano, vaguei por muitos assuntos aqui, falei muitas coisas, não sei se vai ter nexo no fim, mas é isso, tá ligado? No final eu falei sobre isso, né? Que esse canal aqui é pra isso, é para as coisas fazerem ou não fazerem sentido também, né? Para as coisas terem conexões ou não terem, se vai ter sentido ou não, enfim, não sei, né? Não tô escrevendo um texto acadêmico, tô só falando o que tá na minha cabeça. Fechou? É nóis, tamo junto.